tudo bom? Hoje eu vou contar para vocês a minha experiência como estagiária do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, né? O nome do banco já fala. É um banco é um banco brasileiro que fica no estado do Espírito Santo. Quando eu consegui passar no processo seletivo para ir trabalhar lá no banco, eu fiquei muito feliz. Significava muito para mim ir para lá, porque o banco já fazia parte da minha história, já fazia parte da história da minha família materna, sabe? A minha mãe trabalhou no Banco América do Sul, que foi um banco que foi vendido, ele não existe mais. Ela fez curso de datilografia, começou a trabalhar no banco como auxiliar de serviços gerais, e aí ela fez curso de datilografia e ela começou por aí, até um dia ela se tornar analista de crédito. Mas assim, a história é muito mais interessante porque o meu avô, o pai da minha mãe, trabalhava no Bandes, né, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. E eu fiquei muito feliz quando eu fui chamada para começar a trabalhar lá. Eu estava muito ansiosa, exatamente porque já era uma coisa que já me vinculava à história profissional do meu avô, já me vinculava à história profissional da minha mãe. Quando o banco fechou, o América do Sul, que foi comprado pelo Santander, quando esse banco fechou, minha mãe foi trabalhar como analista de crédito em uma rede de lojas de sapato. E a minha mãe ia muito no Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, que é o Bandes, né? Que a sigla é Bandes, né? BANDES, Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Minha mãe ia muito no Bandes para resolver assuntos da empresa. E eu ia com ela. Nessa época, o Bandes ainda tinha um atendimento lá embaixo e atendia os profissionais das empresas ou, né, enfim, tudo lá na parte da recepção do banco que não estava funcionando na época que eu fui chamado para trabalhar no Bandes. Quando eu virei estagiária de administração no Bandes, essa parte não funcionava mais, o banco estava numa situação de reconstrução do setor. E, enfim, eu lembro que eu fiquei muito feliz no meu primeiro dia de trabalho. Eu fui super bem tratada por um rapaz do RH, pela gerente do RH. Não me esqueço dela. E eu lembro que eu cheguei cedo para poder ficar lendo o livro da história do banco, porque lá tinha os passos que o governador tinha dado na estruturação do banco, enfim. Eu comecei a trabalhar lá, só que não era o que eu sonhei. Não era o que eu sonhei, não era o que eu esperava, porque no setor as pessoas brigavam muito. Elas ficavam se humilhando, jogavam as coisas uma nas outras, falavam mal uma das outras, ficavam humilhando umas às outras. E eu nunca tinha visto isso no ambiente profissional, porque eu trabalhei já em outros lugares, né? E eu nunca tinha visto um ambiente pesado assim. Isso porque eu trabalhei num ambiente de extrema diversidade. Eu trabalhei... Não vou citar a empresa aqui, não. Eu trabalhei numa empresa de comunicação. E
era tudo tão bem estruturado, tão ISO 9001, tudo tão perfeito, que eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu chegava toda feliz, eu sempre tava saltitante com o cabelo assim, porque eu tinha o cabelo curtinho, então meu cabelo ficava balançando. E eu tinha, o cara falou meio assim, autoestima. Porque eu era assim, sabe? É uma coisa que eu sou, não é uma coisa que eu tava tentando chamar atenção, algo assim. Não, eu sou assim, sabe? Eu sou elevada. E eu me lembro que o gerente, ele começou a me diminuir. Ele começou a me humilhar, me chamar de pobre, debochar de mim. Eu lembro que um outro rapaz, lá do outro lado do setor, porque eu trabalhava no setor de crédito e cobrança, ele pegou e pediu a alguém o meu currículo. Eu quero ver o currículo dela, alguma coisa assim. E aí, eu não sei, eu não vou falar muito sobre o papo que rolava lá, mas eu não gostei muito disso, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal. Ele não pediu pra mim, ele pediu pra outra pessoa. Então eu não acho certo a pessoa passar uma informação sobre mim, que não vai acrescentar em nada, ele sabe ou não aquilo. Mas eu me lembro que eu tava passando por uma fase muito difícil na minha vida, porque o meu avô tinha morrido, né? O meu avô tinha falecido, meu pai estava passando uma fase muito difícil, eu estava passando uma fase muito difícil, eu fiquei quase a faculdade toda tentando conseguir um estágio e foi muito difícil conseguir. E eu não estava conseguindo sobreviver dentro daquele ambiente de ataque e de ofensa. Eu lembro que o gerente, ele falava mal até das pessoas dos outros setores. Ele ria, dava gargalhada. Eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Eu pensando, sabe? Eu tava aprendendo ainda tudo. Aprendi algumas atividades contábeis que eu não aprendi na faculdade, mas que eu precisaria utilizar lá no trabalho. E eu não consegui concluir o estágio, porque o que estava acontecendo? Eu estava desenvolvendo meu TCC já desde a primeira semana que eu comecei a trabalhar, que eu fui contratada. Eu estava terminando a faculdade e eu já estava adiantando o meu TCC. Eu estava fazendo um estágio supervisionado, no qual uma pessoa passa a tarefa para mim e eu desenvolvo as atividades e busco os problemas dentro da instituição e imponho melhorias de acordo com o meu trabalho de conclusão de faculdade exige. Eu lembro que eu estava encontrando problemas dentro do setor de crédito e cobrança e eu às vezes questionava a respeito dessas questões que eu via que estava errado, mas porque eu precisava entender direito de onde vinha, por que vinha, o que era, porque eu colocaria isso tudo no meu TCC. E, gente, infelizmente, as pessoas viam aquilo como concorrência, como competição, e não é isso. Eu entendo que dentro de uma instituição, desde a pessoa que trabalha na limpeza do ambiente até o alto grau ali de cargo, eu acredito que todo mundo coopera de uma forma, sabe? E não tem problema nenhum uma pessoa ter uma ideia, desenvolver uma solução para um problema. E aí o que estava acontecendo era que a Ingrid estava pegando aquilo que eu estava falando, mandando melhorar, tentando resolver com o que eu estava dizendo, como se ela tivesse alcançado tudo aquilo sozinha, sabe?
E eu tava ficando triste, porque eu queria que as pessoas soubessem que eu estava ali para poder não propor melhoria por causa de um trabalho de conclusão de curso superior, mas porque todo mundo tem um propósito dentro de um lugar, né, para crescimento. E aí eu me lembro que o Patrick pegou e falou bem assim que ia arrumar uma desculpa, não sei o que, queria me mandar embora por causa que eu fiz o certo. O que é a hierarquia? Eu tentei falar com a minha superior a respeito de um problema. Não consegui falar com ela. Sabe? Eles estavam debochando de mim dentro do setor. E aí, quando eu tentei falar com o gerente, eu também não consegui. E aí, como eu não consegui falar com ele, você vai subindo a escadinha da hierarquia, certo? Mas isso não contava para mim. Mesmo assim, eu estava fazendo certinho, porque eu ainda estava estudando a graduação de administração, eu ainda não era formada. Então, eu cheguei até um outro nível, entreguei a situação. E aí, ele arrumou uma desculpa para me mandar embora. Eu fiquei muito triste porque eu não consegui concluir o meu estágio. Graças a Deus, a Estácio não é uma faculdade qualquer, é uma grande instituição. Eles entenderam a minha situação, receberam o meu relatório de estágio supervisionado, que valia ponto, valia nota, tá? Propor essas melhorias, valia nota para mim poder entregar que eu estava aprendendo com o que eu estava estudando na faculdade. E aí, eu saí do Bandes e eu nunca esqueci quando aquele cara ficava me chamando de pobre. Enfim, eu não tinha dinheiro para ir nos eventos que eles organizavam e, enfim, eu fiquei muito triste. Mas assim, graças a Deus eu resolvi vir trabalhar na internet, porque hoje eu não tenho ninguém para mandar em mim, hoje não tem ninguém para me humilhar, se a pessoa concorda ou não com a minha mentalidade. Porque você trabalhar em instituições assim, você espera tudo, mas você chega lá e às vezes não é aquela realidade. Então, assim, foi assim que foi o meu estágio. Meu Deus, eu tocando música lá na rua. Eu peguei aquilo e eu fiquei com aquela angústia, com aquele sofrimento um bom tempo, porque era muito importante para mim concluir aquele estágio ali no banco. Meu avô trabalhou lá, a minha mãe ia muito lá resolver questões da empresa, porque ela atuava na gestão das lojas de sapato. Então ela ia lá resolver coisas da empresa mesmo, para os donos, né? E é isso, gente, o que eu deixo aqui é a minha insatisfação. Aquele banco tinha muitos problemas. Depois que eu saí de lá, que eu fui entender que o tal suposto gerente que me humilhava, ele não era concursado para gerente, que ele tinha formação em contabilidade e nem devia estar no cargo de gerente, porque ele não tinha formação de administrador. E aí que eu fiquei mais triste ainda, porque, né, a pessoa estuda para exercer um cargo, é o direito dela, né? Tem que haver uma fiscalização. Então eu fiquei muito triste mesmo. E depois que eu terminei a faculdade, eu fui abrir meu próprio CNPJ, por causa que aquilo me feriu muito, muito, muito. Então, gente, essa é a minha história de estágio supervisionado, minha experiência como estagiária. Às vezes a gente pensa porque
vai trabalhar numa grande empresa ou algo assim, que vai dar tudo certo, que vai ser maravilhoso. E no meu caso não foi. A minha experiência foi horrível. Eu era humilhada todos os dias dentro daquele local. E vida que segue, porque ninguém tá nem aí se você é humilhado ou não. Eles só olham pro próprio nariz. Essa é a verdade. É por isso que o banco tá na situação cheio de situações para resolver. Eu vou encerrar meu vídeo aqui. Curte esse vídeo para me ajudar. Se inscreve aqui no canal, tá? E eu vou continuar gerando conteúdo para vocês. Obrigada. Tchau.